Meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva nesses momentos em que estamos sempre precisando do amparo dos nossos amigos espirituais, principalmente Jesus, que Ele possa encontrar em nós a possibilidade de nos ajudar, de aceitarmos tudo aquilo que Ele nos ensinou, de finalmente aceitarmos a ser cristãos. E como cristãos, nós temos que nos precaver de todas as situações que possam atrapalhar as nossas decisões de seguirmos em frente e fazermos o melhor de nós. Em todos esses momentos em que nós somos chamados a executar os ensinamentos de Jesus, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E tudo isso tem a ver com o tema que estaremos abordando hoje, que é falsos cristos e falsos profetas. Então vejamos, né? Como podemos saber quem é falso Cristo, quem é falso profeta? Eles existem? Eles realmente estão à nossa volta ainda até hoje, porque Jesus falava muito dos falsos profetas e Paulo de Tarso também chegou a nos advertir sobre isso. O apóstolo João também fala sobre essa situação e tudo isso nos alerta para que a gente possa ficar atento no sentido de o que nós queremos para a nossa vida futura. O que nós queremos para o nosso amanhã, né? Nós temos que estar muito preocupados com isso, porque daí decorre todas as nossas situações nas nossas reencarnações. Se não queremos ter uma encarnação tão difícil, tão sofrida, a gente tem que trabalhar por isso, porque tudo isso sabemos são retorno daquilo que nós fizemos no passado. Então, que a gente possa dar continuidade a seu despertamento que nós tivemos até hoje, porque, como disse o Espírito no Evangelho, né, que fala que hoje nós somos infinitamente melhores do que éramos há 100 anos atrás. Então, se nós somos infinitamente melhores do que éramos há 100 anos atrás, como estaríamos naquela época, né? E há 500 anos atrás, quem seríamos nós? Então, tudo que nós passamos é fruto desse plantio que fizemos nesse passado, né? Então, cabe a nós repensarmos, ainda estamos agindo como falsos profetas? A gente observa que ainda hoje existem muitos usando, por exemplo, da tecnologia para fabricarem notícias falsas, notícias alarmantes, notícias assim pessimistas e que não tem nada a ver com as propostas do plano espiritual para a gente nesses momentos. Então, a gente tem que ficar muito atenta quanto a isso, né? Porque realmente é difícil, os momentos são complicados ainda, mas eu acredito que passamos por situações ainda piores em vidas passadas aqui no Brasil, quando a humanidade estava totalmente confusa, envolta em guerras, em muitas guerras, que hoje já se pensam de maneira um pouquinho diferente. Graças a Deus, não aconteceu o que a gente temia, né? Uma terceira guerra mundial. Mas então vejamos o que eram, né, os profetas. Eles são intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material, ou seja, um médium. Então, naquela época, chamava-se de profeta porque acreditava-se que eles podiam prever o futuro. Isso mudou? Não mudou muito, não.
né? Muitas pessoas ainda pensam nisso. Mas aí, quem eram esses profetas? Eram aqueles que eram intermediários e são intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Ou seja, um médium. Um médium, naquela época, era tido como profeta, que previa as coisas. Tanto que quando Jesus é preso, que as pessoas vinham, batiam nele e diziam para ele: profetiza quem te bateu. E porque eram vistos dessa forma. Hoje as pessoas são tidas como médiuns, né? Porque são intermediários entre o mundo material e o mundo espiritual. Agora, cabe a cada um de nós, né, entender que muitos daqueles que fazem esse trabalho, né, muitas das vezes dão passividade a espíritos que não têm conhecimento. Não é porque está no plano espiritual que já sabe tudo. Não é por aí. Então, precisamos ter a capacidade de aceitação da nossa realidade sem jamais fugir dela. Que as pessoas às vezes procuram uma situação assim, né? Um profeta, um médium, né? Que fale alguma coisa do seu futuro, quer adivinhar o futuro, o que vem por aí. E nem sempre essas coisas acontecem. Até eu estava lendo uma história que Simonetti colocou no livro dele, Uma Razão para Viver, que ele conta a seguinte história. Um homem procura um profeta desse, um médium, né? E pede a ele: olha, eu quero ficar muito rico, eu quero ficar rico, eu quero que você me ajude a ganhar na loteria. Aí o espírito começa a dizer para ele: mas eu não posso, eu não tenho como fazer isso. E ele insiste: não, mas eu quero, fala aí como eu faço para ganhar na loteria. Aí o espírito fala para ele que era para ele jogar no número 23.492. Aí ele sai dali todo feliz na vida que ele ia ganhar na loteria. E então ele chega em casa, ele vende tudo que ele pode vender, pega empréstimo com pessoas e joga tudo naquele número. 23.492. Aí, no dia do sorteio, né, ele levanta ansioso e começa a pensar: hoje eu vou ficar milionário, hoje eu vou ficar rico. Aí dá o número 2, 4, né, 2, 3, 4, 9. Aí quando vem o último número, em vez de ser 2, é 3. Então ele perde tudo. Aí fica naquele desespero e vai lá e reclama com o espírito, né, que não deu o número que ele falou, deu o final 93, não foi 92. Aí o espírito fala para ele: erramos por um número só, né? Eu não tenho como adivinhar o número assim, não. Aí ele perdeu tudo, né? Porque confiou dessa forma. E aí, Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 5, ele faz a seguinte colocação acerca do milagre, porque era um milagre que o moço queria, né? O milagre é uma postergação, quer dizer, um adiar das leis eternas fixadas por Deus, obras que são de sua vontade e são da sua vontade e seria pouco digno da suprema potência exorbitar, quer dizer, exagerar da sua própria natureza e variar em seus decretos. Quer dizer, Deus não muda, não vai, se ele mudar as leis
por exemplo, eu não tenho uma vida assim de riqueza, mas eu quero ficar rica a todo custo. Mas se a minha situação é essa e tem que ser essa, se eu trabalhar, fizer por onde, né, eu enriquecer através de um trabalho honesto, tudo bem. Mas esperar que o plano espiritual mexa, como a gente fala, né, mexa os pauzinhos para que a gente enriqueça, é perder tempo. Porque tudo que nós passamos fomos nós mesmos que escolhemos, né? E tudo que fizermos por amor é que vai nos dar alguma possibilidade de melhora na nossa condição. Mas não é fazer, eu vou ajudar o fulano porque eu vou ter uma diminuição do que eu sofro. Não, não é por aí. Teve um senhor, tem uma história de um senhor que trabalhava numa fábrica e ele ajudava muito as pessoas, ajudava muito. E aí, um dado momento, a máquina lá dá um problema e ele tá mexendo na máquina, perde um dedo. Aí é levado para o hospital e lá eles costuram, né, o pedaço onde ele perdeu, né, e ele, quando ele tem condições, ele volta para a fábrica, mas volta triste porque faltava um dedo na mão dele. E ele frequentava uma reunião mediúnica, então foi dito para ele que ele, por conta da bondade dele, das coisas boas que ele fazia, ele teve o mérito de não perder a mão toda, porque o certo seria ele perder o braço todo, mas ele perdeu só um dedo. Por que foi isso aí? Porque quando ele, numa outra encarnação, ele era fazendeiro, era dono de uma fazenda de escravos, e ele, como escravo, tinha passado mal, estava passando mal, não conseguiu fazer um trabalho que ele ordenou que fosse feito. Aí ele, com raiva, pegou o escravo, arrastou até o moinho de cana, né? E esmagou o braço do escravo no moinho de cana. Mas isso ficou na cabeça dele. Quando ele desencarnou, ele não parava de ouvir os gritos do escravo, porque o arrependimento estava dentro dele. O escravo não ficou atrás dele, foi ele que ficou naquela coisa de escutar aqueles gritos que não saíam da sua cabeça. E ele pediu para vir e passar por uma situação parecida. E aí foi dada a ele essa oportunidade, mas como ele era muito bom, fazia muito bem, na fábrica ele fazia uma diferença muito grande, então deixaram ele ficar com o braço, ele perdeu só o dedo. E é assim que Simão Pedro coloca da seguinte forma na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, a gente tem que se ater à vida que a gente tem, aceitar a vida que a gente tem, mas não é se acomodar, é aceitar, lutando para passar com ânimo e coragem, sem desanimar. Por isso, Jesus tem dito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo do quê? De si mesmo, das suas dificuldades. Não vai ter mais aquela coisa na cabeça, porque sempre que praticamos o mal, ela fica na nossa cabeça. Aquilo fica. A gente não esquece, não esquece. Às vezes eu escuto falarem assim, porque quem sofre é que se lembra, quem faz sofrer esquece nada. Fica na mente, fica na cabeça, na consciência de cada um o mal que foi feito. E Jesus acrescenta, né? A árvore que produz maus frutos não é boa.
E a árvore que produz bons frutos não é má. Então é isso aí. A árvore, a gente tem esse exemplo da natureza, que a árvore boa só vai produzir fruto bom. A árvore má só frutos maus. Esse o único fruto que a gente pode esperar alguma coisa é da árvore boa. Muita da gente vê aquele fruto lindo, maravilhoso, mas alguém diz assim, mas isso aí não presta para comer, não. Isso aí é ruim. Então, o que adianta, né? Todas as vezes a gente usa exteriormente de vestimentas bonitas, caras, mas por dentro. Como é que está o coração, o pensamento, né? E Jesus completa também, previnam-se, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus atos. Está em Mateus capítulo 7, versículo 15. Então, mais uma vez, uma alerta para a gente se prevenir desses profetas que estão vestidos de ovelha, mas são lobos roubadores. Que a maioria das pessoas que se propõem a fazer esse trabalho é através de dinheiro. Né? Você não consegue, quando pega um papel de propaganda, a pessoa dizendo que vai afastar mal olhado, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, é sempre com uma proposta de dinheiro. Cada consulta vale tantos dinheiros. Então, a gente percebe aí que não está agindo da maneira de dar de graça, que de graça recebeste, porque é uma pessoa que não está fazendo por ela mesma, ela está contando com outro, com o espírito que viria para falar alguma coisa, e nem sempre isso acontece. Às vezes ela mesma inventa. Eu sei que tem pessoas que vão buscando com a outra, uma coisa, outra, aí depois solta aquela, né? Eu tô vendo aqui que você vai namorar um rapaz assim, assim, mas isso aí já sondou mais ou menos. E aí a pessoa fica achando assim, ai, nossa, que maravilha, adivinhou. Por que adivinha só o futuro, não adivinha o passado? E o futuro, às vezes, nem sempre acontece, né? Do jeito que a pessoa falou. E às vezes a gente se engana enormemente. Cristo torna a dizer em Mateus capítulo 24, versículo 11 a 13, e Marcos capítulo 13, versículo 21 e 22. Diz assim, se alguém lhes disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios, coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Ora, os espíritos, no plano espiritual, eles têm conhecimento de muitas coisas. E muitas das vezes usam para o mal, não usam para o bem. Então, o espírito que é bondoso, ele sabe até onde ele pode ir. Porque se nós temos o esquecimento do nosso passado, é para seguirmos tranquilamente, sem ficarmos lembrando. Porque, vejam bem, se esse homem que perdeu o dedo ficasse a vida toda ouvindo os gritos do escravo na sua cabeça, ele não ia trabalhar. Ele ia acabar num hospício, doente. Ia acabar tendo que fazer tratamento mental. Então, graças a Deus, ele nasceu sem lembrar de nada, né? E muitas das vezes as pessoas usam de mensagens para passar o nome de determinadas pessoas, né? Principalmente, sabe que determinadas pessoas são médios importantes, como Divaldo Franco, o Chico Xavier, Sueli, Caldas, Schubert. Então, soltam coisas assim, principalmente hoje,
dizendo que foram eles que psicografaram. E muitas das vezes o conteúdo da mensagem não diz que foram eles. O conteúdo da mensagem, muitas das vezes, é todo enganoso, todo falso. E a questão de identidade dos espíritos é uma das mais contraditórias, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária. Não precisa a gente ficar querendo saber o nome, né? Porque nós já tivemos tantos nomes em outras encarnações que os espíritos podem até dizer assim, meu nome era João, porque foi aquele há umas 4, 5 encarnações passadas. Aí a gente vai ficar pensando, de repente é o evangelista João, né? Ele que ajudou o evangelho, é o São João que escreveu essa mensagem. E, no entanto, não tem nada a ver. Foi uma outra pessoa que também não tem nada a ver com aquilo. Então, o que adianta a identidade? Nós já ouvimos mensagens maravilhosas em que o espírito não se identificou. Nem precisava, porque o que interessava era a mensagem, não o nome. Porque que adianta sair falando, foi fulano, foi o doutor Bezerra de Menezes que digitou, que passou essa mensagem. Mas e daí? Qual o conteúdo que se extraiu da mensagem? Para que ela serviu? Que aviso ele trouxe? Isso aí é que importa, né? Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória, sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente, suas qualidades morais não o serão jamais. Quer dizer, o que importa são as qualidades morais. E se o espírito é bom, ele é bom em qualquer momento. Ele não vai ser bom psicografando uma mensagem num lugar e no outro pregar uma coisa que não tem nada a ver com ele. Então a gente tem que ficar atento. Não é porque o espírito psicografou lá, o médium psicografou e assinou o nome lá que aquilo possa dizer que é verdadeiro. A gente tem que analisar o conteúdo. E muitas das vezes até mesmo qual a condição do médium que recebeu aquela mensagem, né? Tudo isso tem que ser analisado. Não temos que ser tudo rejeitar, né? É como disse Kardec, é preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. Então, a gente tem que estar analisando realmente aonde nós estamos pisando, né? Não, a gente pode pisar num brejo, numa lama e se afogar no meio da lama. Aqueles que forem enviados para salvar a humanidade, com seus exemplos e conselhos, terão que ser, acima de tudo, modestos e humildes. E é assim que nós vamos reconhecer um falso profeta. Porque se ele se diz o bambambam da história, ele não é um bom espírito. Porque o espírito, quando ele é bom, ele é humilde, ele é modesto. Ele não vai ficar se autovalorizando, né? Não vai acontecer isso. Na questão 118 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? Quer dizer, a gente tem que lembrar da escola, que se a gente está estudando numa escola, né, por exemplo, o aluno entrou na primeira série, o que aprendeu ali vai ser o suficiente para ele passar para a segunda. E assim vai até a 9ª série, né? Ele não vai voltar para a primeira. Quando chegar na 9ª série, vai seguir para frente.
E a mesma coisa, os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? Não, a gente sabe que não, porque Deus não toma da gente aquilo que nós já adquirimos. E adquirimos coisas que são nossas, não são os bens materiais. Os bens materiais são empréstimos, eles vão ficar. A gente vai embora, eles vão ficar. Agora, o que é nosso, a humildade, a coragem, a perseverança, a paciência, a compreensão, a humildade, tudo isso são coisas que a gente adquire e nem Deus tira da gente, porque é uma das leis divinas que Deus não modifica, né? Então os espíritos respondem, não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não esquece mais. Pode até permanecer estacionário, mas não retrocede, como na escola. O aluno, chegou na 7ª série, ele não conseguiu, ele fica reprovado, mas não volta para a 1ª. Ele vai repetir a 7ª até chegar na 8ª. E é por aí, a gente pode parar, porque o livre-arbítrio nosso nos permite isso. Mas parar por quê? Para sofrer? Tem necessidade. E no Evangelho, capítulo 21, item 8, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca um trechinho assim: cada criatura traz na fronte, mas principalmente em seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Então a gente não tem como esconder. A gente pode esconder momentaneamente, mas no dia a dia é difícil a gente não demonstrar quem somos nós, né? No Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 263, Kardec coloca: julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens pela sua linguagem. E aí a gente faz uma parada para falarmos sobre essa questão da linguagem, que muitas das vezes é uma linguagem muito baixa. Essa questão de palavrão, a gente não vê isso nos livros psicografados por Divaldo, por Chico Xavier, por Zé Raul e tantos outros assim, que espírito nenhum vem falando palavrão. Porque o palavrão é uma coisa deprimente, é o que há de mais primitivo no ser humano. Eu já vi uma reportagem dessa, numa super interessante, falando isso, que realmente o palavrão é o que há de mais primitivo no ser humano. Quer dizer, aqueles primitivos lá do passado que usavam isso. E muitas pessoas ainda repetem até hoje, porque não conseguiram modificar a sua maneira de ser. E a gente, é muito fácil conviver com a gente no meio das pessoas, né? Que eu sempre dizia, às vezes as pessoas falavam, nossa, a Sandra é muito boa, muito boa. Eu falei, eu sou muito boa, mas venha viver comigo 24 horas para ver se realmente é assim. Porque é só assim que a gente fica sabendo. Mas na medida do possível, a gente evitar estar usando esse tipo de linguagem, porque não comporta com espíritos evoluídos. Se queremos ter um espírito bom do nosso lado, nós temos que mudar também a nossa linguagem, porque ela sai do nosso pensamento, e nosso pensamento é vida. Os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta toda vulgaridade. Ele pode ser simples, amoroso, mas não vulgar. Na 268, por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade do espírito? Então ele vem comparar de novo sobre essa questão. E ele coloca, já o dissemos, os espíritos superiores não se contradizem nunca,
não dizem senão boas coisas, não querem senão o bem, é a sua preocupação. Quer dizer, eles já estão numa condição em que o que eles querem é que a gente também siga o caminho do bem, que a gente não fique preso, né, às coisas ruins, que a gente aprenda a crescer, a buscar realmente a perfeição divina, a perfeição relativa a Deus, que a gente não tem a perfeição absoluta, né? Nem tem como ter ainda, nem tem como ter a perfeição absoluta. A relativa, a gente está a caminho e ainda falta muito para a gente chegar lá. Os espíritos inferiores, por sua vez, estão ainda sob o império das ideias materialistas. Eles ainda acham também que o que vale a pena é o bem material. Seus discursos se ressentem da sua ignorância e das suas imperfeições. Quer dizer, quanto mais apegado aos bens materiais, mais inferiores são. Isso sem dúvida nenhuma. É óbvio que somente através dos atos que revelam os valores morais de cada criatura e se pode avaliar se a mensagem de alguém se faz portadora é verdadeira. Isso está no livro Jesus e o Evangelho, a lista da Psicologia Profunda, trazido pela Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, falando que realmente os valores morais é que revelam se a mensagem da pessoa é uma mensagem boa ou não. E aí a gente poder avaliar, de início, né, a gente poder já avaliar. Não porque tem a assinatura da Joana de Ângeles, mas pelo conteúdo que tem e pelo que sabemos que ela é, a gente pode imaginar como será a mensagem que ela mandaria, né? A mediunidade, portanto, é de essência espiritual, exteriorizando-se sob a interferência dos espíritos. Também no livro Jesus e o Evangelho, à luz da Psicologia Profunda. Que a mediunidade é realmente aquela situação em que o médium depende do espírito. Que o médium, por exemplo, for numa reunião mediúnica e não der passividade a nenhum espírito, ele não vai repassar mensagem nenhuma, nem positiva nem negativa. Então a mediunidade é uma coisa espiritual, por isso que ela não pode ser cobrada, porque não é do ser humano, é do ser espiritual. E o ser espiritual não vai receber nada de material. E, concluindo, né, nós podemos dizer que é preciso muito alerta sobre essas questões, a gente aceitar as dificuldades que passamos como sendo recursos de aprimoramento para que a gente aprenda, porque nosso planeta ainda é de provas e expiações, ainda não é um planeta de regeneração, porque nós assim a quisemos até hoje, e que profeta nenhum não vem solucionar os nossos problemas. Jesus fez o que fez porque ele estava nessa condição de poder fazer. Então, cabe a nós seguirmos em frente e fazermos o melhor de nós. João nos adverte com sabedoria passada de ternura, quando ele diz: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê muita força para continuarmos mudando o nosso rumo para o bem, para um caminho melhor. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigada.